hoje é uma revisão, né? É uma revisão porque é o último dia do mês, né, de julho, e a gente tem que fazer uma revisão porque a paracletologia foi um estudo meteórico, né, que nós praticamos. Porém, nós vamos lá atrás. Eu quero que vocês prestem muita atenção e que vocês anotem o máximo possível para que nós possamos ter o melhor aproveitamento. Bom, então vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, não é? Que está aqui em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, e aqui na minha Bíblia diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus cada um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdade, ou a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Ok, queridos, então vamos, muita coisa que a gente tem que abordar. Talvez nós tenhamos assim algumas dificuldades de registro, mas vocês vão anotando aí nos seus apontamentos, né, aquilo que vocês verificam ser de grande relevância. Muito daquilo que vamos falar não está na sua apostila, a grande maioria, ou quase tudo que nós vamos falar, mas foi mencionado aqui ao longo desse período, né? E eu quero que vocês aproveitem bastante isso daí. Bom, primeiramente, vocês viram a questão de paracletologia e pneumatologia, e nós vamos daqui a pouco falar um pouco disso. Eu quero que vocês percebam o seguinte: primeiro, quando a gente vai falar de vida no Espírito, quando a gente vai falar de Espírito Santo e de como ser guiado pelo Espírito Santo, primeiro a gente tem que compreender como é a nossa natureza. A nossa natureza. Porque se a gente não compreende a nossa natureza, nós temos dificuldade de discernir quando o Espírito está operando e quando nós estamos atrapalhando, né? Que é muito comum a gente atrapalhar, né? Bom, a natureza humana, ela é assim: o homem é um ser triuno, né? Triuno, alma, espírito e corpo, né? Em Gênesis capítulo de número 1, versículos 26 e 27, a Bíblia fala a imagem de Deus, portanto, a imagem de Deus, ou seja, espírito, né? Espírito. Em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia fala: homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Está bem claro lá. O espírito do homem é a pessoa verdadeira do homem, ou seja, a nossa verdadeira pessoa não é este físico que a gente usa maquiagem, penteia, perfuma. Não, essa não é a nossa verdadeira pessoa. A nossa verdadeira pessoa é o nosso espírito. Bom, em 1 João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz assim: Deus é espírito e recebe a adoração em espírito e em verdade. Aliás, não é 1 João, é no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a Bíblia fala: o homem interior do coração, ou seja, o espírito humano. O homem interior do coração é o espírito humano. O espírito do homem, né, que é uma palavra grega que aparece, né, espírito do homem, é a palavra pneuma. O que quer dizer pneuma? Né? Pneuma quer dizer vento, respirar, soprar, hálito, não é? A parte invisível, imaterial e poderosa do homem. É, na realidade, aquele homem que Deus vê em nós, né? Lembra lá que Deus olhou o coração de Davi. Então, Deus, o que quer dizer isso? Deus olhou o espírito de Davi, né? Olhou para o espírito e viu que havia o quê? Um espírito excelente em Davi. Então, essa é a parte em que nós estamos desnudos. Nós não conseguimos enganar a Deus,
e nem podemos, por conta que esta é a realidade que Deus vê, o nosso espírito, né? O espírito do homem também é chamado de lâmpada do Senhor, né? Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz: o espírito é a lâmpada do Senhor. Em João capítulo 1, versículo 9, a Bíblia fala que a luz vinda ao mundo, a verdadeira luz. Então, denotando e mostrando, melhor dizendo, que essa realidade espiritual, ela é a verdadeira natureza nossa, né? João 3,3, a Bíblia diz que o homem nascido de novo nasce no Espírito, né? Então, onde está a nossa conversão? No Espírito. No Espírito. Então, é exatamente aí que se operam as verdadeiras mudanças da nossa vida, que também estarão muito associadas à nossa mente, né? Outra realidade também é que Deus promete colocar um coração no homem, né? Isso é uma promessa bíblica, né? Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, Deus promete um novo coração, um novo espírito. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34, o texto vai falar de um novo homem nascido do Espírito, né? São realidades que já vinham sendo trabalhadas na palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Novas criaturas. Então, a conversão está ligada diretamente ao Espírito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia vai falar sobre o homem interior do coração, ou seja, uma nova roupagem, uma nova realidade. Então, aqui nós estamos tratando do espírito do homem. Agora, quando a gente vai falar da alma humana, né, vimos o espírito lá, o pneuma, agora vamos falar da alma humana, a psique, né, que é uma palavra grega, psique, que significa o lugar das vontades e dos propósitos, a vida natural do homem, o lugar da personalidade, o lugar do elemento consciente do homem, pelo qual ele, homem, percebe, reflete, sente e deseja. Então, onde está? O que a alma é? É exatamente esta realidade humana focalizada nas sensações, nos gostos, no sentido nosso, né? Então, para focalizar na palavra de Deus, para ter uma ideia melhor sobre alma, né? Ela na Bíblia vai ser definida mais ou menos assim para a nossa compreensão. Alma no grego, volto a dizer, quer dizer psique, ou seja, como já falei anteriormente aqui. Ela é constituída de mente, emoção e vontade, né? A nossa alma, mente, intelecto, emoção e vontade. Os 5 sentidos fazem parte da alma, né? A parte imaterial do homem é a que interage naturalmente com ele. Agora, a alma e o espírito têm uma certa relação que a gente precisa fazer algumas distinções rápidas sobre isso. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia fala que elas podem ser separadas. A alma e o espírito são diferentes. Elas podem ser separadas. Hebreus 4, 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, fala que a alma necessita de transformação e é nossa essa responsabilidade, né? Ou seja, por um processo de santificação, nós precisamos adestrar a nossa alma, né? Adestrar a nossa vida ao espírito que foi convertido, que foi transformado. E por último, então, nós vamos falar muito brevemente sobre o corpo, né? Que é uma palavra grega que quer dizer soma, né? E significa o quê? Natureza física do homem, a carne, a casa do espírito e da alma, né? Que é essa casca, né? Aqui a minha já foi, já teve cabelo, né? Agora só tem cabelo na sobrancelha, não é isso? Então, essa casca nossa, essa capa nossa, né? É chamada de corpo, né? Soma, é a nossa natureza física. Soma é uma palavra muito usada para carne, né?
É a habitação do espírito e da alma. Volto a dizer, Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 26, Paulo fala do viver fora da carne, né? Que é o corpo, né? E em 2 Coríntios 5, versículos 1 a 8, a Bíblia chama de casa terrestre, de tabernáculo, né? E comparando a uma tenda, comparando a um templo ambulante, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 14, Pedro diz que está perto de deixar este tabernáculo, né? Ou seja, este corpo. Nós devemos aprender como disciplinar o nosso corpo. Esse aí é uma gestão ao longo da nossa vida. 1 Coríntios 9, versículo 27, a Bíblia diz que o seu corpo não é você. O seu corpo não é você, pois você é espírito e deve trazê-lo, o corpo, em sujeição. 1 Coríntios 3, versículo 16 a 17, a Bíblia não destruir, não contaminar o corpo, porque esse corpo é uma casa sagrada, né? Em 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20, Paulo diz que o corpo, na verdade, não é seu, pois foi comprado por preço, né? Então, esse aspecto do homem, a gente resume tudo assim: o homem é um ser triuno. Ele é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. A alma e espírito são duas coisas diferentes e separadas. O corpo é uma casa para o nosso espírito. Devemos disciplinar o nosso corpo. Esse é o resumo dessa parte inicial. Depois também a gente andou falando sobre as características do nosso espírito, né? As características dele. Somos um em Cristo. Essa é uma característica fantástica, né? Tem várias menções bíblicas sobre isso. 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz que quando nascemos de novo, nos tornamos um só espírito com Cristo. Quando a gente se converte, a gente se torna um só espírito com Cristo. Efésios 2, versículo 10, a Bíblia diz que somos criação de Deus em Cristo, para vivermos em boas obras, né? Em boas obras. 1 Coríntios 1, versículo 30, a Bíblia diz que somos de Deus em Cristo. E Efésios 4, versículo 24, a Bíblia também vai dizer que revestidos de um novo homem, criados para ser semelhantes a Deus. Essas menções são muito importantes para você identificar como nós estamos vinculados a Cristo na nossa natureza. Agora, nós temos a mente de Cristo. Isso é uma coisa importante de se destacar, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que devemos imitar as coisas de Deus, como o próprio apóstolo Paulo sugere. Em Colossenses 2, versículos 1 a 3, Paulo fala de um esforço seu para que todos alcancemos o pleno entendimento. E Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25, a Bíblia fala andar na prática do fruto do Espírito. Ou seja, nós precisamos buscar pôr em prática o fruto do Espírito que está em nós, né? E não deixar a carne prevalecer. João capítulo 15 fala da videira e que ela produz frutos de justiça, né? Frutos que são reflexos da presença de Jesus em nós. A mente do homem, que é uma palavra grega, né? Uma outra área nossa chamada mente, é uma palavra grega que quer dizer nous, né? Nous, quer dizer intelecto. Ela significa o lugar da consciência refletiva, compreendendo as faculdades da percepção e entendimento e do sentimento, do julgamento e determinação. A mente controlada, às vezes a mente é controlada pelos sentidos. 1 Coríntios 3, versículo 3, o homem segundo a carne segue padrões mundanos, né? Em 2 Coríntios 5, 7, andar pelo que vê é ter uma mente controlada pelos sentidos. 2 Coríntios 5, 6 diz, andando no corpo ausente do Senhor. Então, quando a nossa mente se sujeita e se deixa dominar pelos sentidos, ela vai se opondo paulatinamente a Deus, né?
Outra realidade muito importante dessa nossa natureza é como combater uma mente controlada pelos sentidos. Primeiro, a inferioridade. 2 Timóteo 1, versículo 7, Deus nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Então veja bem a nossa capacidade, as nossas condições de combater uma mente controlada pelos sentidos, né? Outra realidade também é a nossa incapacidade de concentração. Isso afeta muito a nossa vida. Deus, em Isaías capítulo 26, versículo 3, diz que nos conservará em paz porque nele confiamos. Outra questão também dessa natureza corrompida nossa é um estado de condenação, né? Romanos 8, versículo 1 diz assim: não há mais condenação para os que estão em Cristo. Então, é preciso combater essa realidade tendo bem claras essas afirmações bíblicas que estão perante nós. E, por último, né, os pensamentos incontroláveis, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz para resistir ao diabo com a palavra, né? Não adianta, vou resistir porque sou valente, vou resistir porque sou sabido. Nada disso. Resistir com a palavra. Em 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5, a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir essas fortalezas. Então, este combate da mente, que é muitas vezes dominado, influenciado e governado pelos sentidos, só se dá realmente com uma boa fortalecimento da palavra de Deus em nós. Agora, o homem de mente simples, que eu quero abordar rapidamente para você. A mente controlada pela palavra, né? Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8, diz que pede sabedoria a Deus com fé. A mente controlada pela palavra. A mente controlada pela palavra de Deus, em Lucas 21, versículos 12 a 19, Deus dá sabedoria aos simples. Em Filipenses 2, 5, a Bíblia diz que ter o mesmo sentimento de humildade que houve também em Cristo. Então, a mente controlada pela palavra é a mente que expressa essas realidades de formas bem contundentes. A outra realidade também, essa mente simples que fala tanto a Bíblia em Romanos capítulo 12, a mente dominada pelos pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2,16 diz assim: possuímos a mente de Cristo, ou seja, a nossa mente precisa estar sendo dominada pelos pensamentos de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, né? Eu tenho a mente de Cristo. Sim, querido, mas a mente de Cristo é quando a sua mente vai sendo dominada pelos pensamentos de Deus que estão expressos na sua palavra. 2 Coríntios 2, versículo 14, a Bíblia diz que essa mente precisa manifestar a fragrância do conhecimento de Deus. Manifestar esta fragrância. Então, precisamos estar muito vinculados à palavra, porque a palavra ela é uma ferramenta de santificação na nossa vida, né? Isaías capítulo 55, versículos 6 a 13, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos, portanto, em paz seremos guiados. Se os pensamentos são altos, então a forma de sujeitarmos a nossa mente, o nosso coração, está realmente em buscar as coisas que são do alto, né? Para que possamos viver uma vida no espírito de poder e uma vida no espírito real. Em João capítulo 6, versículo 63, a Bíblia fala porque as palavras de Deus são espírito e são vida. Então, como você está vendo aqui, a mente simples, ela é uma mente controlada pela palavra e dominada pelos pensamentos de Deus. Isso é muito importante. Então vamos resumir essa segunda parte também, dizendo assim: primeiro, somos um em Cristo. Segundo, temos a mente de Cristo. Terceiro, a mente controlada pelos sentimentos, como ela se manifesta. E quarto, o homem da mente simples, né? Ou seja, a mente realmente sujeita a palavra de Deus. E por último, a mente controlada pela palavra e pelos pensamentos de Deus.
Isso foi muito abordado lá atrás. Agora eu quero falar sobre um campo de batalha, né? Um campo bastante controverso nosso, né? Um campo de batalha. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 6, esse campo de batalha começa a ser descrito da seguinte maneira: nós não andamos segundo a carne. Nossas armas, em segundo lugar, nossas armas são poderosas em Deus. E em terceiro lugar, há uma progressão que precisa ser observada. Qual é o tipo de progressão? Pensamentos devem ser levados cativos a Deus. Imaginações, lançar fora. Fortalezas precisam ser destruídas. Tudo isso está descrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6. Ok? Esse campo de batalha, que é a nossa mente, a gente precisa estar bem consciente dessas realidades que eu vou repetir aqui. Nós não andamos, ou não devemos andar segundo a carne. As nossas armas são poderosas em Deus. E há uma progressão nessa batalha. Ou seja, levar os pensamentos cativos. Lançar fora as imaginações do nosso coração. E destruir as fortalezas que se instalam na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma. Agora, outra coisa importante é que devemos tomar posse da nossa alma. Conquistar a nossa alma, né? Não é fácil. Muita gente não conquistou a alma e fica sendo jogado de um lado para o outro, né? Sem saber direito o que está acontecendo consigo mesmo, né? Lucas capítulo 21, versículo 10, a Bíblia diz que é perseverando que confirmamos a salvação da nossa alma. Como é que eu sei que eu sou salvo? Perseverando, nós confirmamos a salvação. Lucas 21, verso 10. Tiago capítulo 1, versículo 21, a palavra em nós implantada, ela é poderosa para salvar as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25, a Bíblia vai mostrar para mim e para você, pela palavra do Senhor veio a regeneração da nossa alma, ou seja, a transformação. Então, como é que transformamos a nossa alma? Pela palavra de Deus. E por último, aqui dessa parte de como devemos tomar posse da nossa alma, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz: depositar a nossa confiança em Deus, que nos livra de todo perigo de morte. Ah, mas você vai falar assim: pastor, e as tentações, hein? Como é que ficamos no meio desse contexto das tentações? Sim, Satanás traz tentações para nossas vidas. Para quê? Para não agir na palavra. Para nós não agirmos na palavra. Tiago capítulo 1, versículo 23, a Bíblia diz que se não se tornar praticante, a gente vai realmente cair, tropeçar. Tiago capítulo 2, versículos 20 e 26, a Bíblia diz que a fé sem obras, ou seja, sem prática, é morta. Outra realidade também, ou seja, primeiro, como é que a gente cai nas tentações? Não agindo pela palavra. Segundo, todas as tentações são comuns a todo o gênero humano, toda a natureza humana. Aonde tem ser humano, as tentações são comuns. Eu sou mais tentado que fulano. Não. Elias foi tentado, como você é tentado hoje, e você hoje é tentado, como João foi tentado no passado, como Paulo foi tentado, como Jesus foi tentado também. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz assim que toda tentação é humana, porém Deus proverá livramento. Então, não existe, Deus me tentou. Deus não tentou ninguém. Em Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 18, a Bíblia diz que cada um é tentado pelo próprio desejo, pela sua própria cobiça, não é? Pela sua própria sua ânsia, né? Tiago, capítulo 3, versículos 14 a 18, também fala alguns detalhes importantes desse aspecto. Fala da contenda que traz confusão, mas fala da palavra que traz paz, né? Bom, resumindo essa parte aqui, a gente percebe que o inimigo ataca aonde? Na nossa mente. Exatamente na nossa mente. Mas a mente renovada leva todos esses pensamentos à sujeição. Todos esses pensamentos de tentações levamos cativos à sujeição. As tentações que enfrentamos são comuns a todos os homens, no mundo inteiro. Não existe tentação que só você passa.
Todo mundo passa essas mesmas tentações. Agora, um outro aspecto importante é trazendo o nosso corpo à submissão. A gente, para poder ser guiado pelo Espírito, aí a gente tem que ter um certo compromisso físico, né? Ou seja, o corpo ele é físico, ele está sujeito ao quê? À corrupção. Agora, Deus nos dá autoridade no mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28, a Bíblia diz: enchei a terra, sujeitai e dominai sobre ela. Então Deus nos deu autoridade. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 13, a Bíblia diz o seguinte: vai à terra que te mostrarei, te farei uma grande nação. Então Deus nos deu essa autoridade. Agora, Jesus também teve um corpo físico, né? Então, se nós temos um corpo sujeito à corrupção e nós temos um corpo que nos dá autoridade sobre o mundo, Jesus também viveu nesse corpo. E ele, quando viveu nesse corpo, ele veio e cumpriu a vontade de Deus, como está lá descrito em Hebreus capítulo 10, versículo 5. O corpo responde às influências. Quer dizer, veja bem, Romanos capítulo 7, versículos 18 a 23, a Bíblia diz assim: quando faço o que não quero, o pecado já se instalou em mim. Romanos capítulo 8, versículos 4 a 10 diz assim: os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. É forte, né? Quem anda segundo a carne não conseguem agradar a Deus, né? Agora, como é que a gente vê essa questão dos nossos corpos diante de Deus? Bom, Deus quer os nossos corpos. Essa é a verdade, né? Romanos 12, versículo 1, que nós lemos no início desse estudo, a Bíblia fala que como um sacrifício vivo. Em segundo lugar, praticando a palavra ao invés de rendendo-se às circunstâncias, né? Outra realidade também é que Deus, pela sua palavra, vive em nós. 2 Coríntios 4, 7, a Bíblia diz: a excelência do poder, mesmo agindo em nós, é de Deus. Colossenses 3, versículos 17 e 23, a Bíblia diz que dê graças a Deus, pelo seu realizar, ou seja, em nós. Efésios 2, versículo 22, a Bíblia diz que fomos edificados para a morada de Deus no Espírito. Romanos capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz que o seu amor, o amor de Deus, habita em nós. Olha que coisa linda, né? Em 1 Coríntios 13, verso 13, a Bíblia diz assim: tudo que eu fizer fora do amor de Deus em mim, para nada vale. É isso que a Bíblia está dizendo. E por último, nessa parte aqui, a Bíblia vai ensinar que Deus vivificará o nosso corpo. Romanos 8, 11. Ele nos dará vida em nossos corpos mortais. Em 1 Pedro 2, 24 diz assim: nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Então Deus quer sim o nosso corpo, né? Então, resumo dessa parte, podemos dizer, o nosso corpo nos dá direito de ficar neste mundo. Deus quer que apresentemos nosso corpo a Ele. Deus habita dentro de nós. Ok, a quinta página, né, já estamos chegando lá do meio para o fim, né? A quinta página é de como a gente vai poder andar no Espírito e viver essa realidade, vai falar da importância da meditação, né? O que é meditação? No Velho Testamento, meditação significava ponderar, pensar em ponderar, significava falar consigo mesmo em voz alta. No Novo Testamento, a meditação significava refletir, resolver, girar a mente, mudar. Meditar na palavra, como você lê lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, meditar na palavra nos trará sucesso. Provérbios 4, versículos 20 a 22, diz para inclinar os ouvidos, atentar para a palavra, traz vida em abundância. Mateus capítulo 12, versículos 34 a 37, a Bíblia diz que do bom tesouro sempre se tirará boas coisas.
E João capítulo 6, versículo 63, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é espírito e vida. Espírito e vida. Agora, como nós devemos treinar o nosso espírito humano? Bom, primeiramente, meditar na palavra. Josué 1, 8. Em segundo lugar, 2 Timóteo 4, 15. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 22. Mostra o que é isso? Meditar na palavra. Segundo, praticar a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22, incita a cada um de nós a continuarmos não somente como ouvintes, mas como praticantes da palavra. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia vai dizer que tudo que fizermos seja em nome do Senhor, dando a Ele graças, por Ele, graças a Deus. Então, assim começamos a treinar o nosso espírito humano. Outra realidade também, isso tem em nós uma certa ação requerida, né? Ou seja, Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25, diz que o não praticar nos torna inoperantes. Mateus 6,33 diz que buscar primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é uma ação requerida de cada um de nós. Em último lugar, então, obedecer instantaneamente à voz do seu espírito. Então, quando a gente obedece essa voz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, versículo 27. Romanos 9, versículo 1, a Bíblia diz que a nossa consciência é a voz do nosso espírito. Olha que coisa linda, né? João, capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Toda a verdade. E em Romanos 8, versículo 16, a Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha como o nosso espírito, lá dentro de nós. Bom, essa parte então a gente resume assim, que temos que colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Depois, nós temos que ser praticantes da palavra. Não só dizer que ama a palavra, mas tem que ser praticantes dela. Em terceiro lugar, o nosso espírito recriado é o elemento principal da direção de Deus. Deus fala ao nosso espírito. Bom, então, como então eu posso ser dirigido pelo Espírito Santo? Bom, como Deus nos guia. Romanos 14, versículo 17. Precisa entender isso. Não devemos ser guiados pelo natural, mas alinhar nossa vida com a palavra. Ou seja, colocar a nossa vida muito em similaridade com a própria palavra. Em Isaías capítulo 55, versículos de 6 a 13, a Bíblia vai falar que todos os caminhos são de paz, né? Os caminhos que Deus projeta para nós, os caminhos de quem está sendo guiado pelo Espírito são caminhos de paz. Deuteronômio 30, versículo 19, a Bíblia diz que Deus nunca violenta a nossa vontade. Deus nunca toma assim a nossa vontade, Ele nunca é violenta. Isaías 28, versículo 16, a Bíblia diz que pressa não é de Deus. Já pensou? Eu estou com muita pressa tal de ser guiado por Deus. Não faz parte de Deus pressa. Isaías 28, versículo 16. Né? Agora, existem certas características na direção de Deus. Sempre estão alinhadas com a palavra. Sempre segue o amor. Sempre produz a paz. Geralmente a gente fala, você sente paz no coração? Para isso que você vai fazer? Se você sente paz, não quer dizer que é de Deus. Se não, só paz. Você precisa sentir amor e se está alinhado com a palavra de Deus. Ok? Uma outra forma da gente perceber isso é a maneira prioritária de se receber a direção de Deus. Então, há um testemunho interior em nós. Romanos 8, versículo 16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Provérbios 20, versículo 27, a Bíblia vai dizer que o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Há exemplos de testemunho no nosso interior, né? 1 João 5,10, a Bíblia diz assim, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E também Romanos 8, versículo 16, diz assim, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E em 1 João 3, versículo 14, a Bíblia diz, porque amamos ao nosso irmão, sabemos que passamos da morte para a vida.
E outra forma de testemunho interior é quando a Bíblia fala que o Espírito da verdade nos guia em toda a verdade e anunciará as coisas do porvir. João capítulo 16, versículo 13. Já em Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que o amor de Deus já foi colocado dentro de nós. Segunda realidade, Deus não nos guia através de porções de lã. Seria interessante. Ok. Não nos guia assim. 1 João 5,10, a Bíblia diz que se cremos no Filho de Deus, temos o testemunho. Se cremos nele. Em João 16,13, a Bíblia diz que o Espírito da verdade que nos anunciará as coisas futuras. Em 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Já lá no Velho Testamento, por não serem nascidos de novo, tinham de ser guiados por sinais externos. Precisavam de ver alguma coisa. Aí que então tem esse sentido de Gideão em Juízes capítulo 6, versículos 37 a 40. Gideão não tinha um espírito, não era profeta, nem sacerdote e nem rei. Então ele tinha sim necessidade de ter digamos, aqueles sinais externos, né? Nenhum deles tinha o Espírito Santo dentro deles para guiá-los. O Espírito vinha e voltava, como nós já vimos em aulas anteriores. Agora é preciso aprender o seguinte, que o testemunho interior, o Espírito Santo testifica em nós. Já falamos aqui várias vezes, Romanos 8,16, Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 15, diz assim: cuidados com os detalhinhos que nos são apresentados, né? A gente tem que ter muita atenção a essas coisinhas mínimas. Em 1 Coríntios 14, a Bíblia diz que orando no Espírito, também fala lá em Judas, versículo 20, né? Essa realidade de aprender o testemunho interior do Espírito Santo. Provérbios 20, versículo 27, para ser guiado pelo Espírito, se deixe guiar pela lâmpada do Senhor, ou seja, o Espírito que está em nós. Bom, fechando essa parte daí, eu sei que isso é muito longo hoje, né? Mas é importante você perceber que o testemunho interior é elemento principal para se receber a direção. Deus não nos guia por sinais externos, Ele fala dentro de nós. A direção de Deus sempre estará em acordo com a palavra de Deus. Mas também você vai falar assim, pastor, e a voz interior? Quando é que a gente vai saber que é nossa ou é de Deus? Bom, uma segunda maneira da gente ser guiado pelo Espírito de Deus é através de uma voz interior, né? Uma voz que fala lá no íntimo, uma voz que fala lá na nossa consciência. A voz interior, em Romanos capítulo 9, versículo 1, a Bíblia vai falar que testemunhando comigo mesmo no Espírito a minha consciência. A consciência é a voz do nosso espírito. A razão é a voz da nossa alma. Os sentimentos são a voz do nosso corpo. Então vou repetir. A consciência é a voz do nosso espírito. A razão é a voz da nossa alma. Os sentimentos é a voz do nosso corpo. A voz do seu espírito é suave e mansa. Você vai sentir isso suavemente dentro de você. Em Atos capítulo 23, versículo 1, a Bíblia fala que andar diante de Deus com boa consciência. Né? Muito linda essa expressão. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, se o Espírito é novo, se o seu Espírito é novo, recriado, sua consciência é um guia seguro. Se você se converteu mesmo, a sua consciência é um guia seguro. Uma outra coisa importante é destacar que fique na dependência do seu espírito, né? Você vai estar ativando essa realidade através de uma voz interior. Marcos capítulo 11, versículos 23 a 24. O seu espírito tem conhecimento que a sua mente não pode ter. Vou voltar a dizer aqui, essa frase é importante. O seu espírito tem conhecimento que sua mente não pode ter. Tenha um coração sensível, sempre pronto a seguir o Espírito. Uma outra importante ensino é esse. O Espírito da nova criação convence qualquer um de nós do mal que tenha sido praticado.
Ok, queridos, já estamos encerrando, ok? Mas ainda temos um caminhozinho a andar. Dependa de Deus para obter direção. Não seja guiado pelo seu corpo. O corpo fala pelos sentimentos. Né? Tem muita gente, eu senti de Deus. Não, o corpo fala pelos sentimentos. Certo? Muitas vezes o corpo não está de acordo com a palavra de Deus. O corpo tem que ser levado a submeter-se à palavra de Deus. Romanos 12, 1. Né? Outra coisa importante também é que andar pela fé e não pelos sentimentos. É muito importante isso. Em 2 Coríntios 5, verso 7, a Bíblia diz que não andamos por vista. Não andamos por vista. Em Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 4, aliás, 1 e 4, a Bíblia diz que já não há condenação quando nós andamos por fé. E eu creio que andamos por fé. Não há condenação. Uma coisa importante é que Deus vai te dar direção. Ele vai te dar direção. É promessa dele. João capítulo 16, versículo 13 diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar de tudo que Deus tem dito em sua palavra. É importante também você perceber que Deus nos guia através da voz do Espírito Santo. Atos 10, versículo 19, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou a Pedro. E o Espírito Santo fala com autoridade. Não é? Outra questão também importante é destacar que julgue toda a direção pela palavra de Deus. Ah, Deus me direcionou. Sim, mas onde é que está isso na palavra? É preciso encontrar, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: examinai todas as evidências e retenha o que é bom. Então, tudo que nós recebemos precisa ser examinado. Né? E não é sair por aí, eu ouvi falar, Deus falou comigo, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, você tem que ter base para solidificar essa palavra recebida. 1 Coríntios 14, verso 10, a Bíblia diz que há muitos tipos de vozes neste mundo. O próprio apóstolo Paulo admite isso. Há muitas vozes, isso traz confusão, né, para as pessoas. Né? Então é preciso examinar, comprovar que é a voz de Deus mesmo. Bom, resumindo essa parte, então, a nossa consciência é a voz do nosso espírito. É preciso aprender a depender do Espírito. Nós devemos depender de Deus para obtermos nossa direção. O Espírito Santo fala com voz audível. Nós podemos ouvir a voz do Espírito. E nós devemos julgar toda a direção que recebemos pela palavra de Deus. Ok, então agora a gente já está quase no final, né? É preciso você saber reconhecer de onde vem a direção. Sabe de onde vem? Ela vem de Deus? Bom, nós temos aquele episódio famoso de Samuel, né? Em 1 Samuel 3, versos 4 a 14, né? Também temos aquela instrução ali muito interessante de Provérbios 3, 17, caminhos de delícias e veredas de paz. E os caminhos de Deus são cheios de amor e paz. Né? A direção de Deus sempre alinha-se com a palavra. A gente precisa destacar isso. E é importante saber e reconhecer a direção se ela é da carne. Né? Será que ela é da carne? Que às vezes a gente não sabe distinguir carne de espírito, mas Tiago 1,14 vai mostrar que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. A carne não guia, ela força. Né? Ela obriga você a sentir vontade para fazer determinadas coisas, você está na carne. Desejo de cometer coisas erradas não vem de Deus. Não vem de Deus. Está claro em 1 João 3, verso 9, diz assim: o que vive na prática do pecado não procede de Deus. Em 2 Coríntios 3, versículos de 1 a 13, diz que a prostituição, contenda, glutonaria, bebedice, lascívia, dentre outras, são obras da carne. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer: livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. E existe também uma questão de outros tipos de direções que aparecem, né? Pressentimentos, né? Pressentimentos. Você pode sim
pressentir algo antes que aquilo aconteça. Pode sim. Atos capítulo 27, versículos 9 até o versículo 10, Paulo diz que Paulo pressente que a viagem trará danos a todos. Entende? Outra questão também é uma reação para um testemunho interior. Né? Existe direção espiritual? Claro. Claro que existe. Atos 26, versículo 19, a Bíblia diz que Paulo relata que não foi desobediente à visão que teve do céu. Então, existe direção espiritual, sim. Outra questão também é que não é uma maneira normal para se receber direção, ficar toda hora recebendo direção assim, não é normal, mas acontece. Não busque direção por meio de visões. Deixa eu ver se eu tenho uma visão, ou se alguém tem uma visão a meu respeito, senão eu não vou fazer nada. Não. Preciso a gente estar muito pautado pela palavra e adquirir maturidade. Veja o exemplo de próprio Pedro, Atos capítulo 10, versículos 9 a 20, ele recebe uma visão em um êxtase, né? E Atos 11, versículos 11 a 12, a Bíblia diz que o Espírito disse que ele fosse. Então havia uma direção espiritual bem nítida dentro do seio da igreja primitiva. Agora, para resumir essa parte, então, nós devemos saber de onde procede qualquer direção que venha sobre a nossa vida. E a visão é uma maneira de receber direção. Mas nós é que devemos buscar visões. Nós que devemos buscar visões. Bom, então assim nós vamos chegar no último passo do nosso estudo de hoje, que é essa revisão, as maneiras de orientação. Bom, primeiro, que muito famosa, a profecia como uma forma de direção. Profetizar, está lá em 1 Coríntios 14, verso 1, é explicar sobre as informações para o povo todo. Em Atos capítulo 21, versículos 4 a 14, fala que aquela igreja foi movida pelo Espírito e eles então agiam. Né? Atos 23, versículo 11, o Senhor encoraja o povo dele a ir para Roma, né? No caso de Paulo. Né? Em 1 Coríntios 14, verso 3, a Bíblia diz que orar em outra língua na igreja deve interpretá-la. Deve ser interpretada. Então, há direções, sim. Tudo isso para o quê? Confirmar que você já recebeu o quê? Uma direção. A profecia tem essa função, este papel. Agora, direções por meio de visões. Vejam bem, prestem atenção aqui, direção por meio de visões. Atos 10, versículos 1 a 3. Cornélio teve uma direção através de uma visão. Agora, não é forma normal de receber direção, mas é uma forma de receber direção de Deus, sim. Atos capítulo 10, versículos 9 a 11, a Bíblia fala que Pedro recebeu uma direção através de uma visão. E Atos capítulo 8, versículo 26 a 29, diz que as coisas em uma visão podem ser simbólicas. É uma demonstração clara ali. Não é? São coisas que podem ser simbólicas. Ela necessariamente não significa dizer vá para cá, vá para lá. Pode receber em símbolos. Né? Existem 3 tipos de visões em Atos dos Apóstolos. Visões espirituais, êxtases e visões abertas. As visões espirituais você vê com seus olhos espirituais. Atos 9, versículos 3 a 8, Atos 16, versículo 9, Atos 19, versículo 18, versículo 9. E também existe um êxtase. Os sentidos são suspensos, né, momentaneamente. Atos 10, versículo 9 a 11 e Atos 22, versículo 17. E existem também visões abertas, ou seja, os olhos estão abertos normalmente e tem visão. Atos 7, versículo 55, Atos 12, versículos 7 a 10. Mas também existe o próprio coração. Você escutar lá dentro do seu coração. O coração cheio da palavra é o seu melhor guia. O coração não edifique a sua vida em cima de profecias, mas coloque a palavra sempre em primeiro lugar, mas não despreze as profecias. Né? Bom, então, para fechar o nosso dia de hoje, a profecia é uma forma de receber direção. A profecia confirma aquilo que já temos conhecimento. E as visões podem ser simbólicas. Né? Você vê que Apocalipse é todo
uma visão cheia de símbolos, né? Então as visões podem sim ser simbólicas. Assim, nós concluímos essa viagem meteórica cheia de versículos da Bíblia para mostrar a você como é que essa ação do Espírito pode nos influenciar, nos dirigir, nos conduzir num processo fantástico de relação com Deus. Agora então nós vamos ter a oportunidade de concluir o nosso trabalho.